Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Aplicando as propriedades dos limites, determine-o em limite de x ao quadrado menos 6x mais 5 sobre x menos 1. Antes de iniciarmos a aplicação das propriedades, nós vamos, primeiramente, realizar a verificação de um potencial valor para este limite. Para isso, então, em nosso limite de x ao quadrado menos 6 vezes x, mais o número 5 dividido por x menos 1, com o x tendendo a 1, nós faremos a aplicação intuitiva deste limite. Fazendo então, no lugar de x ao quadrado, vamos escrever 1 ao quadrado, menos 6 vezes o número 1, mais o número 5. Toda a expressão dividida por 1 menos 1. Em seguida, 1 ao quadrado gerará o número 1, menos 6 vezes 1, que é 6, e mais o número 5, sobre 1 menos 1, 0. No numerador, 1 menos 6 menos 5, mais 5, 0, sobre 0. Nós temos, então, o que é chamado de indeterminação, ou seja, esse limite provavelmente existe, porém ele está, entre aspas, escondido. Logo, nós vamos fazer uma busca por este limite. Notem também que no numerador nós temos x ao quadrado menos 6x mais 5, que é um polinômio de segundo grau, ou uma equação polinomial de segundo grau. E nós podemos fatorá-lo da seguinte forma. Considere que nós temos aqui ax² mais bx mais c, que é um modelo genérico desse polinômio do segundo grau, que, se fatorado, pode nos levar a que multiplica x menos x' e que multiplicará x menos x duas linhas. O nosso polinômio é 1x ao quadrado menos 6 vezes x mais o número 5. Então, sua forma fatorada será o nosso a, que é 1, e vai multiplicar x menos x', que ainda precisa ser determinado, vezes x menos x duas linhas, que também precisa ser determinado. Nós conhecemos aqui o a, coeficiente de x ao quadrado, que vale 1. O b, coeficiente de x, que vale menos 6. E o c, que é o coeficiente, na verdade é o termo independente, aqui vale 5. E nós temos um modelo matemático que nos permite determinar as raízes. Nesse contexto, então, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e toda a expressão dividida por 2, que multiplica a. Realizando-se as substituições dos coeficientes, x vai ser igual a menos b menos menos 6, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado é menos 6 ao quadrado, e menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o número 5. Toda expressão dividida por 2, que multiplica a, 2 que multiplica 1. Então, x será igual a menos e menos mais 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 5, menos 20, sobre 2 vezes 1, que é 2. X vai ser igual a 6 mais ou menos raiz de 36 menos 20, gerará o número 16, dividido por 2. Então, x será igual a 6 mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, toda a expressão sobre 2. Bem, agora nós vamos em busca dos dois valores de x. Nós temos, então, x, que vamos chamar de x', que será 6 menos 4 sobre 2, ou seja, x' vai ser igual a 6 menos 4, que é 2 sobre 2, ou simplesmente 1. Temos também x duas linhas, que será igual a 6 mais 4 sobre 2, ou x duas linhas vai ser igual a 6 mais 4, que é 10, sobre 2, gerará o número 5. Logo, x' vale 1 e x duas linhas vale 5. Retornando aqui à forma fatorada, vamos ter então x menos x' será x menos 1, vezes x menos x duas linhas será x menos
o número 5. Esta expressão x menos 1 vezes x menos 5 substituirá a expressão x² menos 6x mais 5. E vamos realizar agora essa substituição com o limite de, vamos escrever então, x menos 1 vezes x menos 5. Toda ela dividida por x menos 1, com o x tendendo ao número 1. Podemos agora simplificar x menos 1 com x menos 1. Como consequência, vamos obter então o limite equivalente ao inicial, ao original, de x menos 5, com o x tendendo ao número 1. E agora, como sugere o enunciado da questão, nós vamos aplicar a propriedade ou as propriedades que aqui existirem. E vamos começar recordando duas delas. Considerando um limite de uma função f de x real, com o x tendendo a, que é um número real também, e o limite de g de x, com o x tendendo a, considerando esses dois limites de funções contínuas, nós vamos ter então uma primeira propriedade que pode ser enunciada e diz o seguinte: olha, limite de uma função f de x mais ou menos uma função g de x, com o x tendendo a A, pode ser reescrito como sendo o limite da função f de x, com o x tendendo a A, mais ou menos o limite da função g de x, com o x tendendo a A. Essa é a primeira propriedade que recordamos. E a segunda propriedade, que podemos nos servir já já, é aquela que garante que o limite de uma constante c real com o x tendendo ao número a será a própria constante c. Bom, vamos voltar agora para a nossa função, ou para o limite da nossa função. Nós temos aqui uma subtração. Então, vamos escrever limite de x com o x tendendo ao número 1 menos o limite do número 5, com o x tendendo ao número 1. Logo, então, o limite da diferença é a diferença dos limites. É o que nós aplicamos agora. Em seguida, nós vamos realizar aqui o cálculo intuitivo desse limite, ou seja, o limite de x, quando x tende ao número 1, aqui substituindo vai ser o próprio número 1, menos o limite de 5, que é uma constante, é a própria constante, ou seja, o próprio número 5. Então, vamos ter que 1 menos 5 gerará o número 4 negativo. Então, agora nós podemos afirmar que o limite de x² menos 6x mais 5 dividido por x menos 1, quando x tende ao número 1, será igual a menos 4. Então, galera, com este resultado, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!